Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos viajar juntos para uma parte esquecida da história do cinema. Um território onde o faroeste não é só ação e tiroteio, mas também mistério e perda. Você já imaginou quantos grandes filmes desapareceram antes mesmo de o público conhecê-los? Faroestes inteiros se perderam em incêndios, cortes de censura e descuido dos estúdios. Histórias incríveis que poderiam ter mudado o gênero simplesmente sumiram. Esses são os faroestes perdidos. Obras que existiram, mas quase ninguém viu. Fragmentos ainda aparecem em arquivos antigos e coleções particulares, mas o que restou é pouco. Cenas sem som, roteiros incompletos e nomes quase esquecidos. Neste vídeo, vamos revelar quais foram esses filmes, por que desapareceram e o que restou deles. Prepare-se para descobrir os segredos mais sombrios do Velho Oeste, onde cada rolo de filme escondia uma história que o tempo tentou apagar. A história dos faroestes perdidos começa bem antes da Era Dourada de Hollywood. No início do século XX, o cinema ainda engatinhava e o Velho Oeste já fascinava o público. Mas muitos desses primeiros filmes simplesmente desapareceram com o tempo. Um exemplo marcante é The Half-Breed, de 1916, estrelado por Douglas Fairbanks. Foi uma das primeiras produções a retratar o preconceito e a vida dura dos mestiços no oeste americano. Durante décadas, acreditava-se que o filme havia sido completamente destruído. Somente nos anos 2010, uma cópia incompleta foi encontrada em uma cinemateca na República Tcheca. Um verdadeiro milagre para os historiadores do cinema. Outro caso intrigante é o de The Great K and a Train Robbery, de 1926. Foi um dos primeiros faroestes a usar cenas de ação em alta velocidade, com perseguições filmadas sobre locomotivas reais. Por muitos anos, o filme foi dado como perdido. Restavam apenas fragmentos e fotos de bastidores, até que uma cópia quase completa apareceu, deteriorada, em um arquivo no Texas. Mas o som e parte da trilha original nunca foram recuperados. E há ainda os faroestes que ninguém jamais conseguiu ver novamente. Produções como The Ranger's Revenge e The Law of the Six Gun, ambos da década de 1910, desapareceram sem deixar vestígios. Nem negativos, nem roteiros, nem registros oficiais completos. Acredita-se que os incêndios em estúdios e o uso de nitrato, um tipo de filme altamente inflamável, tenham sido os principais responsáveis por essa perda irreversível. Esses filmes formam o alicerce do faroeste moderno. Mas o que poucos sabem é que, entre eles, existiam histórias ousadas demais para a época. Roteiros que abordavam temas como racismo, violência real e a corrupção nas fronteiras, assuntos que os estúdios preferiram silenciar. Essas obras se tornaram fantasmas do cinema. E o mais curioso é que quanto mais o tempo passa, mais fragmentos aparecem em lugares inesperados, porões, coleções privadas e até feiras de antiguidades. Cada descoberta é uma viagem no tempo, um pedaço resgatado de uma era em que o Oeste ainda era filmado em preto e branco. Nem todos os faroestes se perderam por acidente. Alguns foram apagados de propósito. Na década de 1930, quando Hollywood começou a impor o Código Reis, muitos filmes considerados imorais ou violentos demais foram retirados de circulação. E o faroeste, que sempre retratou o confronto entre a lei e o caos, acabou na mira da censura. Um exemplo emblemático é Hell's Border, filmado em 1931. A produção mostrava a corrupção dos xerifes e a brutalidade das prisões na fronteira com o México. Um tema ousado para a época. O filme foi exibido apenas algumas vezes e logo proibido. As cópias originais desapareceram misteriosamente dos arquivos da produtora poucos anos depois. Outro caso curioso é o de The Last Outlaw, uma versão de 1930 completamente diferente da que conhecemos de 1936. Essa primeira versão mostrava o pistoleiro arrependido sendo traído por seus próprios amigos e executado sem julgamento.
uma visão sombria que o estúdio considerou antipatriótica. Mandaram destruir todas as cópias. Hoje, só restam 2 minutos preservados em um arquivo europeu, sem som. Há ainda o rumoroso Lawless Rider, de 1946. Disse que foi filmado por um pequeno estúdio independente e mostrava a verdadeira face da colonização do Oeste, com escravidão, roubo de terras indígenas e violência sem heróis. O filme nunca chegou aos cinemas. Alguns afirmam que a distribuidora foi pressionada a engavetá-lo, temendo escândalos políticos. Nenhuma cópia completa foi encontrada até hoje. Essas produções censuradas mostram um lado oculto de Hollywood. O lado que preferiu preservar a imagem romântica do Oeste em vez de encarar sua realidade. E é justamente nesse silêncio que os faroestes perdidos se tornam ainda mais fascinantes. Não apenas porque sumiram, mas porque revelam o que o cinema tentou esconder. Durante muito tempo, acreditou-se que esses faroestes haviam desaparecido para sempre. Mas o cinema tem seus milagres. E alguns dos filmes dados como perdidos começaram a reaparecer nas últimas décadas, em lugares inesperados. Em 2012, uma descoberta surpreendeu o mundo. Uma cópia quase completa de The Half-Breed foi encontrada em uma cinemateca da República Tcheca. O rolo estava deteriorado, mas continha cenas inéditas que mostravam o lado humano e trágico do personagem principal, algo que os críticos da época jamais puderam ver. Foi restaurado digitalmente e hoje é considerado um dos maiores resgates da história do faroeste mudo. Outro achado veio em 2005, quando uma versão quase intacta de The Great Can a Train Robbery surgiu em um depósito no Texas. O rolo havia sido esquecido por décadas, guardado por um colecionador que nem sabia o valor do que possuía. A restauração revelou detalhes técnicos incríveis. Câmeras presas em locomotivas e dublês arriscando a vida sem qualquer proteção. Mas nem todas as descobertas foram tão claras. Em 2019, um historiador argentino anunciou ter encontrado fragmentos de The Law of the Six Gun, um faroeste de 1914, considerado desaparecido há mais de um século. O curioso é que as cenas estavam em péssimo estado, misturadas a negativos de outros filmes. Mesmo assim, bastaram poucos segundos para despertar o interesse de estudiosos do mundo inteiro. Cada rolo recuperado é como uma cápsula do tempo. São pedaços de uma era em que o cinema era feito com coragem, improviso e paixão. E o mais impressionante é que, a cada década, novos fragmentos continuam surgindo, em coleções particulares, mercados de pulgas e até por acaso em sótãos familiares. Essas descobertas não são apenas resgates de filmes, são resgates de memórias, de um tempo em que o faroeste ainda era real, poeirento e cheio de alma. Entre todos os faroestes perdidos, há um tipo ainda mais misterioso, os que ninguém sabe se realmente existiram. Durante décadas, circularam rumores sobre filmes que teriam sido filmados, mas jamais exibidos. Produções tão obscuras que nenhum registro oficial confirma sua existência. A maioria dessas histórias nasceu de boatos entre antigos funcionários de estúdios e colecionadores. Mas algumas são tão precisas que é difícil acreditar que sejam invenção. Um dos casos mais famosos é o de The Crimson Plains, supostamente filmado em 1934 por um diretor desconhecido chamado Walter J. Hammond. Dizia-se que o filme mostrava uma cidade do Oeste tomada por caçadores de recompensas e terminava com todos os personagens mortos. Algo impensável para a época. Nenhum negativo foi encontrado, mas há registros de uma exibição teste em Los Angeles. Alguns críticos afirmam ter visto o filme antes de ele desaparecer misteriosamente dos arquivos do estúdio. Outro mito persistente é o de Blood on the Canyon, que teria sido rodado no México em 1941. Reza a lenda que a produção foi interrompida após um tiroteio real entre figurantes e policiais locais. O diretor fugiu do país e os rolos teriam sido apreendidos pelas autoridades. Nenhuma prova concreta foi descoberta,
mas uma foto promocional, publicada em um jornal mexicano da época, mantém viva a dúvida. E há ainda a lenda de The Black Rider, um suposto faroeste britânico de 1929. Dizem que foi o primeiro a mostrar um anti-herói que caçava xerifes corruptos, algo muito avançado para o seu tempo. Os negativos se perderam durante a Segunda Guerra Mundial, e até hoje ninguém conseguiu provar que o filme realmente existiu. Mas os relatos são tão detalhados que os estudiosos ainda discutem: seria mito ou verdade? Essas histórias mostram que o faroeste é mais do que um gênero, é um mito vivo. Entre o que se filmou e o que se imagina, há uma fronteira tênue, tão misteriosa quanto o próprio Oeste. Talvez alguns desses filmes nunca tenham existido, ou talvez ainda estejam por aí, esperando para serem encontrados, em algum baú esquecido, cobertos de poeira e silêncio. Os faroestes perdidos talvez nunca voltem a ser vistos por completo, mas o valor deles vai muito além das imagens que desapareceram. Esses filmes são lembretes de que o cinema é frágil, efêmero e, ao mesmo tempo, eterno em sua influência. Cada produção esquecida ajudou a moldar o gênero que conhecemos hoje. Dos primeiros heróis solitários até os anti-heróis modernos, há ecos desses filmes em quase todos os faroestes que vieram depois. Mesmo sem existirem mais, suas ideias, temas e ousadias continuam vivas nas novas gerações de cineastas. Os faroestes perdidos também nos ensinam algo importante: que a memória cultural precisa ser cuidada. Durante décadas, rolos de filmes foram queimados, jogados fora ou esquecidos em depósitos. E com eles, parte da história do cinema desapareceu para sempre. Mas há esperança. Hoje, com a restauração digital e o trabalho incansável de historiadores, muitos fragmentos continuam sendo recuperados. Cada fotograma salvo é uma vitória contra o esquecimento. E cada descoberta reacende o fascínio por esse gênero que definiu o espírito do cinema clássico. Porque, no fim das contas, o faroeste não é só sobre cowboys e pistolas. É sobre coragem, redenção e a luta para não ser apagado pela passagem do tempo. Assim como esses filmes, o verdadeiro Oeste nunca morre, apenas espera ser redescoberto. E assim chegamos ao fim da nossa viagem pelo lado esquecido do Velho Oeste. Entre filmes queimados, histórias censuradas e lendas nunca comprovadas, uma coisa é certa: os faroestes perdidos continuam vivos na imaginação de quem ama o cinema. Cada obra esquecida é como um eco distante, chamando por quem ainda tem coragem de procurar. Porque o verdadeiro tesouro do Oeste não está no ouro, está nas histórias que o tempo tentou enterrar. Se você gostou dessa jornada, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Aqui, o passado do cinema nunca morre. Ele apenas espera o momento certo para ser redescoberto. Até a próxima, parceiro. E lembre-se, no faroeste da memória, cada imagem perdida ainda pode voltar a brilhar.